Olá, paz e graça a todos. Então, irmãos, nós iremos tratar agora sobre a grande tribulação. Ou seja, sempre que eu colocar um tema sobre os versículos, eu vou trazer o embasamento, uma explicação acerca do assunto. Então, vamos ver os assuntos com detalhe, ok? Ok, então, vamos ver as explicações acerca da grande tribulação. Nós temos aqui explicação sobre a grande tribulação, ok? Primeiro cativeiro de Israel, Egito, 430 anos. Isso é quando o apóstolo Paulo explica. Agora o Senhor falou com Abraão que seria 400 anos, ok? Mas o 400 anos não era também fixo, ok? Então, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Segundo cativeiro de Israel, Babilônia, ok? Os filhos de Israel permaneceram na Babilônia por 70 anos, segundo conforme a profecia de Jeremias capítulo 25, versículo 11, ok? Agora, haverá o terceiro cativeiro de Israel. O terceiro cativeiro de Israel na grande tribulação, 3 anos e meio. Enquanto isso, a igreja será arrebatada, ok? Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da grande tentação que advém sobre toda a terra. Então, esse aqui é um fator de que Israel passará pela grande tribulação, ok? Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levante-se, ok? E mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. O átrio foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. 3 anos e meio, como eu falei. 3 anos e meio, ok? Agora, vamos ouvir aqui os versículos que embasam o assunto. Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Entretanto, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 23. Então se alguém os disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deem crédito. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Versículo 25. Eis que lhe tenho predito. Versículo 26. Portanto, se os disserem: eis que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, a profecia antes do cativeiro do Egito. Gênesis 15, 13. Então disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, ok? Aqui foi a primeira profecia para o Egito. Então, todas as profecias que tinha de cativeiro para Israel, teve as revelações de Deus, ok? Agora,
A profecia antes do cativeiro da Babilônia. Jeremias 25:11, que o Senhor fala através de Jeremias que 70 anos seria o cativeiro, e uma profecia de Amós que o povo não estava mais se portando, como Jesus falou que os dias de hoje são como os dias de Noé, bebia, casava, dava-se casamento. Aqui já estava acontecendo isso antes do cativeiro da Babilônia. Amós 5:16 ao 20. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto. Aqui, esse todas as ruas haverá pranto era quando os babilônicos viessem atacar, mas o povo não estava ouvindo a profecia. Em todas as estradas dirão: ai, ai, ao lavrador chamarão para chorar e para pranto os que souberem prantear. Versículo 17: em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Versículo 18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Só para ver aqui, ai daqueles que desejam. Tinha gente que já estava desejando o dia do Senhor, a vingança do Senhor, e o Senhor disse: para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. 19: e como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor. Então aqui o Senhor já estava falando nesse segundo cativeiro aqui pro povo, só que o povo estava querendo, estava desejando, não, que venha, que vê os babilônios, que ataque os babilônios. Então a profecia de Amós foi justamente contra isso. Agora, a profecia, uma das últimas profecias, que é sobre o cativeiro de Jerusalém na grande tribulação. A profecia do cativeiro de Jerusalém pelos gentios. Lucas 21:24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. 3 anos e meio. Esse é o tempo do gentio, a profecia. Então, aqui é só uma explicação sobre a grande tribulação, e para vocês saberem a organização de que quando alguém diz que o relógio do mundo é Israel, com certeza é Israel, porque houve o primeiro cativeiro de Israel, o Egito, profetizado. Deus profetizou para Abraão, mas tudo isso foi uma causa. Qual foi a causa? A causa primeira foi a queda de Adão, certo? E depois o povo tinha que passar por esse projeto para Deus dar o livramento para vir nascer o Filho de Deus, ok? Então, isso são fatores da grande tribulação, ok?